Bem, eu acho interessante que o título dessa palestra, ele fala em direitos humanos e ambiente de trabalho. Acho muito interessante esse título pelo momento. Recentemente, no dia 4 de agosto, foram lembrados os 100 anos do início da Primeira Guerra Mundial. Essa Primeira Guerra Mundial, que foi seguida por uma Segunda Grande Guerra, ela gerou não apenas uma transformação muito grande geopolítica, ela não criou apenas um autodesenvolvimento da tecnologia bélica, mas ela demonstrou o potencial do ser humano de destruição do seu semelhante. Na Primeira Guerra Mundial, nós tivemos 16 milhões de pessoas mortas. Na Segunda Guerra, foram 70 milhões de pessoas mortas. Mas o que acontece, o que chama mais atenção, é perceber, principalmente durante a Segunda Guerra Mundial, que a produção dessa mortandade toda foi feita a um ritmo industrial, numa cadência e numa forma de organização muito próxima a uma organização produtiva. Mas essas duas grandes guerras, que alguns doutrinadores veem e reconhecem como uma única guerra que durou 30 anos, ela gerou, ao seu final, um corpo normativo internacional que procurou instaurar uma nova ordem internacional. Essa nova ordem internacional buscava romper com aquela lógica econômica dominante e criar um ambiente propício à instauração da justiça social. No dia 16 de maio de 1944, foi quase logo após o desembarque na Normandia, foi promulgada a Declaração de Filadélfia, onde se buscou estabelecer alguns parâmetros de respeito aos direitos humanos. Filadélfia, cidade em que foi assinada essa declaração, o nome Filadélfia significa amor fraterno. O nome nessa cidade, com esse nome, com esse ambiente propício, se buscou refletir sobre a condição do ser humano e mudar a forma de condução das grandes nações da época. Nessa Declaração de Filadélfia, o professor francês Alain Soupiot, ele identifica 5 características que são muito interessantes e têm pertinência com o nosso tema. Primeira coisa que a gente observa na Declaração de Filadélfia é que os direitos que são ali afirmados, os princípios ali afirmados, eles não se sustentam em nenhuma ordem divina e em nenhuma lei da natureza. Esses princípios foram afirmados pelo ser humano. O ser humano, com o uso da razão, com o uso de seus valores morais, resolveu afirmar que não tolerava mais uma determinada ordem econômica e buscava a justiça social. Segunda característica da Declaração de Filadélfia, ela configura um ato de fé e de razão ao mesmo tempo. Ela soma essa crença no ser humano, mas também utilizando da experiência e da razão que foram vividas durante a Segunda e a Primeira Guerra Mundial. Ela reconhece, por fim, essa declaração, também como terceira característica essencial, a dignidade do ser humano como uma questão central. Todo ser humano tem reconhecido seu direito à dignidade como uma condição inerente ao ser humano, independente de raça, de sexo ou de credo. Essa declaração já tem 70 anos, certo? Foi 1944. Dessa maneira, essa declaração busca romper com a lógica que ocorreu até aquele momento de tratar o ser humano como um animal ou como uma máquina. O ser humano passou a ser visto como um ser integral, em que se combina corpo e alma. Essa declaração estabelece também, como dentro desse espírito do princípio da dignidade do ser humano, ela obriga que se vinculem 2 imperativos, o imperativo da liberdade e o imperativo da segurança.
É certo que, com a Revolução Francesa, se instaura um regime de liberdade e de igualdade. Mas não existe liberdade plena se não houver segurança jurídica quanto à sua integridade física e se não houver segurança econômica protegendo as pessoas da miséria. Dessa maneira, como assegurar a liberdade e a segurança econômica e física ao mesmo tempo? Por meio de 4 princípios fundamentais. Primeiro princípio: o trabalho não pode ser tratado como mercadoria. Claro, o trabalho, uma vez que é realizado por um ser humano e se insere dentro de uma empresa, ele tem que considerar esse ser humano. Portanto, o trabalho não pode ser tratado como uma mera mercadoria. Segundo aspecto, garante as liberdades coletivas. Muitos, a gente observa que boa parte dos genocídios que se operaram nesse período, eles estavam inseridos dentro de um contexto de estado de exceção, em estado totalitário, em que não havia a possibilidade de exercício da plena liberdade de expressão e de organização desses trabalhadores. Dessa maneira, essa declaração também busca assegurar esse tipo de liberdade coletiva para propiciar o discurso e o combate às injustiças sociais sofridas. Terceiro aspecto, solidariedade. O que se constata, o que se constatou durante no início dessas 2 grandes guerras, é que a miséria humana é um grande perigo. É um perigo para todos. Então, se busca criar um Estado que permita esse laço de solidariedade e proteção social a todas as pessoas. E quarto princípio é a instauração de uma democracia participativa. Tanto os representantes de trabalhadores quanto representantes de empregadores, eles devem ter espaços de debates para encontrar a melhor maneira de se desenvolver e obter o pleno desenvolvimento do ser humano, a maior condição de satisfação da vida da sociedade. Por fim, quinta característica dessa Declaração de Filadélfia. Essa declaração, instaurando esse princípio da dignidade inerente ao ser humano, estabelecendo essas 4 linhas, ela busca romper com a ordem econômica dominante e instaurar a justiça social. E ela dá um conceito de justiça social que eu vou ler. Justiça social é reconhecida como o direito de todo ser humano a buscar o progresso material e seu desenvolvimento espiritual com liberdade, dignidade, segurança econômica e igualdade de oportunidades. Portanto, esse compromisso que foi afirmado na Declaração de Filadélfia, ele se repetiu e ele se estendeu a outros diplomas internacionais, como acontece com a Declaração Universal dos Direitos do Homem, em 1948. E ele estabeleceu a busca da justiça social como um objetivo central dos Estados nacionais e da ordem internacional. Passados 70 anos dessa afirmação, o que a gente observa é a atualidade da mesma e o descumprimento dela, principalmente pela ordem econômica vigente dentro de um mercado financeiro e dentro da mercantilização, mais uma vez, do trabalho. Vamos ver algumas razões que levam a isso e qual a repercussão dentro da forma de organização dos métodos de gestão da empresa. Bem, voltando, a Revolução Econômica que se iniciou com a Revolução Industrial, essa produção em massa, em larga escala, ela sempre encontrou um obstáculo. E esse obstáculo foi a vontade dos trabalhadores de cooperar com essa forma de organização produtiva. No início da Revolução Industrial, os trabalhadores livres ingleses, eles eram acorrentados pelo pescoço quando eles iam trabalhar nas minas. Porque o salário era tão baixo que, se eles não fossem acorrentados, eles saíam e fugiam no meio da jornada de trabalho. Então, eles eram acorrentados, homens livres. Na França, no mesmo período, os trabalhadores, nós não tínhamos, temos que pensar, nós não tínhamos uma sociedade consumista. Os trabalhadores se contentavam com pouco.
Na França, ainda que o salário fosse muito pequeno, os trabalhadores instituíram a Segunda-feira Santa. Então, segunda-feira era um dia muito difícil de encontrar quem quisesse trabalhar dentro da organização produtiva. O resultado disso é que os empregadores sempre buscaram métodos para obter o consentimento dos trabalhadores e fazer com que esses trabalhadores tivessem interesses mais ou menos mais harmônicos com os interesses da própria administração produtiva. Bem, com isso se instaura um modelo de administração científica do trabalho. O primeiro modelo que nós temos é o modelo taylorista. Taylor ele institui um método em que todo e qualquer gesto do trabalhador ele é cronometrado, ele é medido, ele é estudado, porque todo tempo de trabalho deve ser um tempo produtivo. Com essa metodologia do Taylor, ele institui atos repetitivos e esses trabalhadores eles não interferem na forma de organização do próprio trabalho. Essa organização é pensada por uma central, pela direção da empresa, por esse método científico. Portanto, os trabalhadores não se envolvem na forma de produção. Eles acabam sendo desqualificados profissionalmente. E isso intensifica a fadiga no trabalho. Esse foi o primeiro modelo. O segundo modelo é o Fordismo. O Fordismo ele traz como inovação uma linha, uma cinta de produção mecânica. Essa linha de produção que a gente vê com muita facilidade naquele filme do Charles Chaplin, Tempos Modernos, ela impõe um determinado ritmo de produção. Então, o trabalhador ainda tem poucos atos, pouca possibilidade de modificar ou de se envolver dentro do trabalho e ainda tem o ritmo de trabalho mantido por uma cinta mecânica. Pois bem, esses dois modelos, eles exigiam uma empresa muito grande, com trabalhadores confinados dentro de um mesmo espaço de trabalho, e esse modelo ele permitia que os trabalhadores se organizassem, estreitassem laços de solidariedade e buscassem as reivindicações junto ao empregador. Acontece que esse modelo, ele não funcionava, ainda que aparentemente essa forma objetiva fosse suficiente, ela não funcionava no engajamento por permitir esses laços de solidariedade. Então, o que buscava o empregador fazer para romper esses laços? Bem, primeiro, que no primeiro modelo, o Taylor ele já dizia que era importante trazer o engajamento subjetivo dos trabalhadores. Os trabalhadores, com isso, eles eram cooptados a trabalhar para a organização por meio de um prêmio que eles poderiam receber se eles cumprissem determinada meta. Se eles superassem essa meta, eles teriam um prêmio ainda adicional. Esse era o primeiro modelo. Mas o salário era muito baixo. No modelo do Ford, o que ele faz? Ele procura valorizar o trabalhador. Então, ele dobra o valor do salário que ele paga ao trabalhador dele. E ele reduz o tempo da jornada. O Ford ele procura, com isso, transformar o seu empregado num potencial consumidor do seu próprio produto. Nesse momento que tem o Fordismo, nós temos também um estado de bem-estar social. As condições de vida dos trabalhadores ela melhora consideravelmente. São os 30 anos gloriosos. Mas vem a crise do petróleo em 70, vem a crise econômica, e todo esse modelo ele começa a ser desmantelado. E chegamos ao terceiro modelo de gestão de mão de obra, que é o toyotismo. É um modelo que a gente tem hoje, vigente, ainda em alguns aspectos, um pouco mais agravado por conta das novas tecnologias. Pelo modelo toyotista, a empresa ela reduz o seu tamanho, ela enxuga. Ela só tem um determinado núcleo essencial, em que você tem um determinado grupo de trabalhadores envolvido. Esses trabalhadores são divididos em equipes e esses trabalhadores eles devem cumprir determinadas metas. Quando eles cumprem a meta, a equipe que atingiu o maior resultado de produção recebe um prêmio. A equipe que atingiu o menor resultado de produção, muitas vezes recebe algum tipo de penalidade, algum tipo de castigo.
Eu não estou dizendo que a última equipe, a equipe que ficou em último lugar, não produziu. Eu estou dizendo que ela fez o menor resultado de produção. Ainda assim, por mais que tenha sido uma produção razoável, ela não recebe nenhum tipo de compensação. Só a equipe de maior resultado é que recebe a premiação. Nesse modelo toyotista, o que se busca não é apenas a remuneração do trabalhador como forma de engajamento desse subjetivo deles. O que se busca também é fazer com que esse trabalhador ele vista as cores da empresa, ele adote o discurso empresarial como se ele fosse o próprio dono de negócio. Então, dentro dessa nova empresa, um pouco mais enxuta, o que a gente tem é um trabalhador que é estimulado a competir com os demais trabalhadores dentro do ambiente de trabalho, é estimulado a buscar a sua capacitação, a buscar o seu desenvolvimento de forma individual, e esse trabalhador é também estimulado a pensar o negócio como se ele fosse o dono do negócio. Dessa maneira, ele não tem mais a preocupação com o trabalho apenas durante a jornada de trabalho. Ele leva o trabalho para casa. Ele é estimulado a se identificar, formar a sua identidade pessoal com a identidade da empresa. Esse é o modelo vigente. E ele surge nesse momento em que a empresa ela é enxugada, ela passa a externalizar uma série de atividades, e onde se acentua ainda mais a necessidade do trabalhador ser o seu próprio fiscal, do trabalhador buscar produzir de forma voluntária, sem ter necessariamente um cronometrista, sem ter necessariamente um vigia. Nesse modelo toyotista, hoje vigente, hoje ele está ainda mais agravado porque nós estamos numa sociedade de controle. A gente não está mais dentro de um modelo de sociedade disciplinar. Nós estamos numa sociedade de controle pelo fato de nós dispormos de novas tecnologias no nosso uso diário. Quem aqui não tem um smartphone? Não sei. Eu acho que todo mundo tem um smartphone. Quem não costuma ler e-mails em final de semana da empresa? Quem não responde às mensagens, ainda que seja após o expediente de trabalho? E quem não fica pensando no trabalho 24 horas por dia? É esse o modelo. É esse o modelo dominante que a gente percebe hoje em dia. É um modelo que instaura essa competição entre os trabalhadores, instaura, muitas vezes, motivado por um discurso de participação, onde esses trabalhadores eles encontram alguns espaços dentro da empresa, onde eles são incentivados a dar a sua opinião sobre a forma de produção, a qualidade do serviço e tudo mais. Aquele que não opina é visto com certa suspeita. Mas esse modelo também, ele faz com que ele procura roubar não apenas a força física. E aqui eu estou usando um termo roubar, mas eu posso dizer apropriar, eu posso dizer colonizar, eu posso usar vários sinônimos no caso. Mas ele procura não apenas se apropriar, então, dessa força física do trabalhador, ele procura, sim, roubar a alma desse trabalhador. Ele se dedica integralmente a uma empresa. Dentro dessa modalidade, é claro que eu posso ter teletrabalho, contrato a tempo parcial, contratos temporários e a precarização, a terceirização. Eu instalo um modelo de competição entre o grupo de trabalhadores e de medo dentro desse grupo de trabalhadores. O direito do trabalho, ele tem a seguinte peculiaridade: o contrato de trabalho, a figura contratual, é uma figura que é estabelecida entre partes livres e iguais. Mas o contrato de trabalho, ele é formado para que uma pessoa submeta a outra à sua vontade. Então, ele tem essa contradição no seu âmago.
Dentro desse modelo toyotista, eu tenho um discurso democrático de participação, um discurso de direitos de trabalhadores, de respeito à organização. Mas, no seu âmago, eu tenho um funcionamento de uma organização produtiva que é totalitária, que não permite isso, até porque não há uma alternância de poder na direção da empresa, certo? Então, como é que eu vou compaginar, compactuar um modelo de discurso democrático dentro de um espaço em que essa democracia não pode ser levada até as suas últimas consequências? Eu crio alguns mecanismos que eles se inserem dentro desse contexto para debilitar, reduzir as forças desse grupo que eventualmente pode vir a fazer qualquer tipo de reivindicação. Como que isso acontece? Muitas vezes por meio de alguns instrumentos abusivos que nós conhecemos hoje como assédio moral. O assédio moral ele se instala dentro da empresa, se instala dentro do ambiente de trabalho para impedir a promoção e a efetividade, muitas vezes, de direitos dos trabalhadores. Ele instaura um clima de medo, medo de ser humilhado, medo de ser constrangido, ou medo mesmo de ser precarizado ou demitido, onde esse trabalhador passa a consentir com as ordens empresariais, como se ele fosse o dono do próprio negócio, certo? Esse é o modelo. Os estudos do assédio moral, eles já se iniciaram a longa data. O primeiro autor que se tem notícia que tratou do tema dentro do ambiente de trabalho foi o Heinz Lehmann, que é um psicólogo alemão, que em 1976, ou seja, há 50 anos, ele iniciou o estudo disso na Suécia. 50? Quase 50, né? 40, você vê, eu tenho um problema de matemática. Bem, 40 anos. Então, o Heinz Lehmann, ele, já em 76, ele iniciou os estudos em relação às condições de trabalho na Suécia. E ele constatou que 3,5% dos trabalhadores suecos já tinham sofrido alguma forma de violência psicológica dentro do ambiente de trabalho. E constatou mais que 15% dos casos de suicídio ocorridos, então, estavam relacionados com as condições de trabalho. Então, já, você veja, 40 anos que se tem estudos a respeito do tema. A diferença é que, inicialmente, o Heinz Lehmann, ele entendeu que o assédio moral ele era uma conduta de perseguição sistemática e reiterada a uma mesma pessoa. E essa pessoa ela deveria adoecer após essa perseguição sofrida no ambiente de trabalho. A perseguição, para ser considerada assédio moral por esse autor, ela deveria ocorrer uma vez na semana por um período de 6 meses. Iniciados esses estudos, identificado o problema, surgiram outras pesquisas. Nas pesquisas posteriores, o que se identifica é que o assédio moral ele não é uma perseguição de uma pessoa em relação a outra pessoa. O assédio moral ele tem esse caráter coletivo. Em regra, há um conjunto de agressores. E, muitas vezes, um conjunto de vítimas ao mesmo tempo. Além do mais, se você tem um conjunto de agressores e um conjunto de vítimas, você não tem necessariamente a mesma reação para esse grupo de pessoas que é vitimizado. Algumas adoecem e outras não adoecem. Com base nesses estudos que surgiram posteriores, com base em casos verificados na jurisprudência brasileira, a gente pode afirmar que o assédio moral ele acontece dentro da empresa de maneira coletiva dentro da organização para obter esse engajamento subjetivo dos trabalhadores e ele não resulta necessariamente no adoecimento desses trabalhadores. Ele só exige que seja uma conduta que se repete ao longo do tempo e é
exercida de forma sistemática com o objetivo de causar um constrangimento, uma humilhação a esse trabalhador para que ele anule a sua vontade, para que ele consinta com o interesse da empresa. Ora, o conceito de dignidade humana diz respeito a não tratar ninguém como um mero instrumento, como um mero meio, e sim respeitar essa pessoa na sua integralidade. O conceito de dignidade humana, ele resgata a ideia de autodeterminação das pessoas, a ideia de sonhos e de vontades. Quando a empresa ela anula a vontade do trabalhador, ela acaba com a dignidade desse mesmo trabalhador. Ele passa a ser tratado como uma coisa, como um mero instrumento, certo? Não é à toa que o assédio moral, ele também é chamado de terror psicológico ou de morte psicológica. Então é um caso grave que a gente observa hoje em dia. Que o assédio moral, durante longa data, ele foi exercido de maneira impune. Por quê? O empregador, para manter a disciplina dentro da empresa, ele tem ao seu favor o poder de direção, o poder de dar ordem aos trabalhadores. Então, ele tem o poder de dirigir, dizer o que deve ser feito, quando é feito e como ele deve ser feito. Ele tem o poder de vigiar para que as coisas sejam realizadas da maneira como ele determinou e, no caso de descumprimento, ele tem o poder de sancionar. Sempre os judiciários fiscais também do trabalho, fiscalização e, no caso brasileiro, o Ministério Público do Trabalho, sempre ficaram muito atentos a um exercício comedido do poder sancionador, mas deixaram de dar atenção ao exercício do poder de direção. O empregador tinha liberdade maior do exercício desse poder de comando de direção. É nesse exercício que o assédio moral ele se instaura, no exercício de poder de direção. Mas hoje a gente já está ciente disso e a gente já observa dentro da jurisprudência e dentro dos próprios movimentos de trabalhadores uma resistência a essa amplitude desse poder de direção. Já se diz não. E as empresas, elas acabam reagindo reclamando a sua liberdade da atividade econômica. E, em resposta a situações que são apontadas como assédio moral, ela acaba dizendo, atribuindo a responsabilidade pela prática do assédio moral, às vezes à vítima e às vezes ao agressor. Como que pode responsabilizar a vítima? Pois bem, tem algumas empresas que exigem que o trabalhador, no momento da contratação, isso não é no Brasil, é na China, elas exigem que o trabalhador assine um termo de responsabilidade em que eles se comprometem a não se suicidar dentro da empresa. Quem quer trabalhar nessa empresa, né? Mas tem outras empresas que elas fazem o seguinte, elas dizem que se constatou, estou quase terminando. Se elas perceberam o exercício de uma situação de assédio moral dentro da empresa, elas dizem que aquela situação abusiva só ocorreu porque o agressor é uma pessoa desequilibrada, porque ela tem um comportamento que não está conforme na empresa. Então, procura atribuir a responsabilidade a determinado gestor, a determinado supervisor ou a determinado colega de trabalho. Outras empresas reagem criando tribunais internos. São comitês de empresas, comissões de ética, onde os trabalhadores e essa situação de assédio ela é julgada dentro da empresa. Só que, nesse caso, muitas vezes, a vítima corre o risco de se tornar réu, porque uma denúncia falsa de assédio também é punida. Pois bem, todos esses mecanismos que são utilizados pela empresa para se esquivar da responsabilidade, eles nada mais fazem do que buscar reduzir, excluir
a atenção do problema principal, que diz respeito à forma como essa empresa funciona, a organização dos métodos de trabalho da empresa. Para a gente combater efetivamente o assédio moral, só há um caminho, um compromisso efetivo da empresa, da sua direção, para mudar a forma de tratamento dos trabalhadores. Se há uma empresa com um discurso democrático, esse discurso democrático deve ser coerente internamente. E esse discurso ele deve transpassar todos os estágios da empresa, todos os patamares da empresa, e se iniciar pela própria direção. Do contrário, não há nenhuma medida que seja eficaz para o assédio moral. A gente vê essa situação de extremo abuso, de extrema exploração todos os dias no jornal. Quem nunca ouviu falar de um trabalhador que, por exemplo, alguns casos, né, cobrador de ônibus e motorista de ônibus que apanharam porque não quiseram deixar embarcar um idoso que tinha o passe livre. Ninguém sabe que eles têm metas a cumprir diariamente. Casos de motoristas de caminhão que consomem drogas para poder cumprir com a carga dentro do prazo legal, muitas vezes utilizando cocaínas e colocando em risco a saúde de todos. Caso de cortador de cana-de-açúcar, que hoje duplicou, triplicou a produção, mas graças ao uso de crack para suportar aquele trabalho. Esses são alguns dos quadros. O que esses quadros fazem? O que eles nos falam? Eles nos falam que nós não aprendemos a lição. Nós não aprendemos a lição de 100 anos atrás. Nós não aprendemos a lição e não obedecemos ao compromisso que nós estabelecemos na Declaração de Filadélfia de 70 anos atrás. Nós insistimos em tratar o ser humano como mera mercadoria, como um animal, desconsiderando a sua integralidade. Alguns autores, eles são pessimistas. Eles adotam aquele discurso de Cassandra, a profetisa que anunciou a guerra de Troia e ninguém acreditou. E eles dizem que só há uma solução, que esse quadro todo vai gerar uma nova grande guerra. Eu não sou tão pessimista, eu particularmente sou otimista. Eu acho que o fato de nós termos constatado esse quadro nos autoriza a mudar de direção, a mudar de caminho e levar os direitos fundamentais e os direitos humanos dos trabalhadores a sério, mudando esse quadro. Era isso. Obrigada.